Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre o atual cenário político internacional e de que forma o Brasil é impactado. Está conosco no programa de hoje o doutor André Rafael Weiermiller, professor de Direito Internacional da Fevale, para abordarmos a relação do nosso país com os Estados Unidos, a Venezuela, a Argentina e a França. Seja bem-vindo e obrigado pela presença, professor. Eu agradeço o convite, fico muito feliz com essa participação. É um programa que procura trazer esse conhecimento para as pessoas, ou seja, divulgar temas atuais que estão muito afetos à nossa vida cotidiana, porque a política, de forma ampla, né, ela influencia não só as pessoas individualmente, como as nações. E por isso eu acho que a gente pode realmente ter aí um bom momento de reflexão sobre esse contexto. Com certeza, professor. Já vamos diretamente então começar no assunto dos Estados Unidos, que passam aí pelas especulações, né, de quem será o candidato do Partido Democrata para as eleições presidenciais de novembro, com a desistência, né, do presidente Biden para essa campanha de reeleição. O que a gente pode esperar? De que forma essa desistência do Biden afeta, né, aqui no nosso país? E o que esperar das campanhas, da campanha agora do Donald Trump contra a provável candidata democrata Kamala Harris? Pois esse fato aí do atentado contra Donald Trump, aliado a esse fato da decisão tomada por Joe Biden para desistir da campanha e da reeleição, foram dois elementos históricos bastante relevantes. E eu sempre entendo que em todos os momentos que a gente vai analisar a atualidade, seja em que perspectiva for, precisamos sempre ver qual é o conjunto de elementos históricos que se associam, né, para mudar a realidade. E esse foi um momento histórico bastante relevante, porque nós tivemos nos Estados Unidos já historicamente, né, vários casos de atentados contra presidentes, contra candidatos. Tivemos já presidentes assassinados, né, lembrando aí Lincoln, Garfield, Kennedy, depois candidatos também, inclusive o irmão dele, né? Mais curioso ainda que um dos descendentes, né, dessa família Kennedy também está no pleito, concorrendo juntamente com, por enquanto, né, Donald Trump e provavelmente Kamala Harris. Então, o que nós temos hoje é uma realidade até difícil de se imaginar quais serão as repercussões que isso pode ter, tanto lá nos Estados Unidos quanto as consequências, enfim, que podem acarretar para o Brasil. O Brasil foi sempre historicamente alinhado, né, com os Estados Unidos já de longa data. Em vários momentos históricos, nós devemos, de alguma maneira, algumas situações, algumas mudanças contextuais aqui no Brasil também. E por esse alinhamento, vamos dizer assim, do continente americano, evidentemente que as coisas que acontecem nos Estados Unidos nos afetam diretamente. Não só a nós, evidentemente, os Estados Unidos sendo uma superpotência, né, que rivaliza hoje praticamente somente com a China, né, é um país que, sem dúvida nenhuma, puxa os olhares, né, as atenções para qualquer tipo de movimento político, econômico, às vezes até cultural que acontece lá. Então, hoje, o que nós teríamos assim como um contexto? Uma indefinição, claro, ainda no cenário político americano, nós teremos então essa definição se será mesmo Kamala Harris, tudo indica que sim, que é vice-presidente. Ela é uma pessoa aparentemente bastante qualificada e ela tem plenas condições de enfrentar o outro espectro político que é representado pelo Donald Trump. Inclusive, é interessante de se ver, né, que uma das questões principais que hoje são usadas, estão começando já a ser preparadas contra ela, é um suposto, vamos dizer assim,
fracasso dela na gestão da questão da imigração, que foi uma das tarefas que Biden deu a ela no início do governo. Ela está sendo criticada por isso, né? Inclusive, a questão da imigração é um dos pontos que o Donald Trump bate bastante, né? É uma parte da plataforma ideológica política dele, esse ataque, vamos assim dizer, a certas políticas que, segundo ele, prejudicam os Estados Unidos. Mais interessante ainda, né, que a própria Kamala Harris, ela é descendente de pessoas que não são, vamos dizer, tradicionalmente americanas, né? Que ela tem uma mãe indiana e tem um pai que também é estrangeiro, né? Então, nós temos aí uma situação bastante curiosa, inclusive o Trump, né? Ele não é de uma família tradicionalmente de longa data americana, ele tem descendência por parte de mãe escocesa e por parte de pais alemã, inclusive, né? Então, os dois são pessoas que são fruto de um processo migratório, né? Por mais incrível que isso possa parecer, e tornando então as coisas ainda mais complexas, porque dentro de uma visão um pouco mais ampla, né? Se a gente aumentar um pouco o campo de visão para além dos Estados Unidos, o que a gente tem hoje são grandes, vamos dizer, conjuntos, eu sempre digo que isso é um combo, né, de ideias que acabaram radicalizando a política de uma forma geral no mundo, né? Não em todos os países de forma igual, claro, mas alguns temas são comuns entre esses espectros políticos que hoje estão assim bastante extremados. Aqui no Brasil não é diferente. Então, quando tu colocas que pode ter alguma consequência para o Brasil, sim, porque, na verdade, nós estamos dentro de um processo eleitoral nos Estados Unidos, que, vamos dizer, vai ter, então, desfecho agora em novembro desse ano e uma posse em janeiro do ano que vem, quando a gente vai ter também aqui no Brasil um meio termo, meio tempo, vamos dizer assim, de mandato também, onde já há uma radicalização bastante forte e um alinhamento entre ideias, enfim, que fecham mais com o Trump, ideias que são contrárias ao Trump. E dentro desse combo que eu me referi, a gente tem coisas bastante que são comuns a vários políticos no mundo. A questão das vacinas da Covid-19 foi um dos grandes desafios do início do governo Biden, né? O tema das mudanças climáticas, que é também candidatos como Trump, o presidente Milley, enfim, né, outros líderes mundiais também têm uma posição assim negacionista. Por outro lado, nós temos um espectro político que defende mais abertura para a questão migratória, dizendo que isso é um ponto positivo e não negativo, mas é justamente assim o que se vê é uma polarização. Todas essas ideias estão encontrando um oposto num outro espectro, ou seja, bastante distante em termos ideológicos e de difícil conciliação. Então, claro, o Brasil, quando tiver aí o desenlace dessa questão eleitoral americana, vai ter consequências pelo próprio alinhamento político. E confirmando a candidatura, caso seja confirmada, no caso, a candidatura da vice-presidente Kamala Harris, o senhor arrisca algum palpite de qual dos dois, democrata ou republicano, deve acabar ganhando as eleições deste ano? Eu, no primeiro momento, imaginava um cenário que se tinha, né, que Trump teria mais chances. Vendo isso talvez um mês ou dois atrás, eu via isso como uma possibilidade mais forte, apesar dos processos judiciais que ele sofre dentro daquele contexto de várias situações, né, que surgiram e acabaram levando ele para o judiciário americano, e lá também está havendo um grande conflito assim institucional desde aquele momento em que não se queria validar a eleição passada, onde o Biden, no caso, foi vencedor. Então, esse contexto, assim, aparentemente, para o eleitorado de Trump, não é problemático, ou seja, ele é positivo, inclusive. E agora, se a gente for olhar o atual cenário, possivelmente a gente vai acompanhar uma eleição que
vai ser bastante disputada, acho que como foi a última também, entre Biden e Trump, porque a gente vai ter realmente um embate ideológico muito grande. Talvez um embate ideológico que fazia muito tempo que os Estados Unidos não via, porque os candidatos americanos, assim, na história americana, eles não tinham necessariamente situações tão opostas, assim, problemas tão sérios que os afastassem em termos ideológicos. Eles tinham mais, vamos dizer assim, inimigos em comum, e parece agora a impressão que se tem assim que é bastante diferente o contexto. Então, assim, quais seriam as chances do Trump, né? Bom, ele teve uma melhoria substancial da sua exposição com a questão do atentado. Lamentável atentado, né, que mostra o quanto que a radicalização é perigosa, né, porque quando se pensa em resolver um problema político pelo desaparecimento de alguém, né, a gente está indo por um caminho muito, muito ruim, independente de quem for, das ideias que a pessoa tem. O aspecto mais importante disso é que tem que se manter, evidentemente, a democracia funcionando. Paradoxalmente, né, Trump é acusado de tentar, pela primeira vez na história, inclusive, né, criar empecilhos para o próprio funcionamento das instituições democráticas dos Estados Unidos, né, quando da outra vez, né, quando da posse, enfim, da validação da eleição, ocorreu todo aquele problema. Eu sei que isso está indo sob análise da justiça americana, não tem como a gente dizer, mas isso é positivo e negativo ao mesmo tempo. E de outro lado, se a gente for olhar as chances da atual vice-presidente americana, ali nós vamos ter, então, uma coisa nova realmente, porque seria historicamente algo muito emblemático uma mulher vencer o pleito, né, nos Estados Unidos, que da outra vez o embate que houve entre Trump e Hillary Clinton, né, foi algo bastante emblemático também, porque ali a gente teve, segundo consta, né, uma influência bastante forte de elementos russos na campanha dos Estados Unidos, através de um posicionamento de informações sobre ela, enfim. Então, existe todo um contexto, né, de influência geopolítica aí que já vem de mais tempo. Então, aparentemente, o que se tem é uma situação que lá no passado prejudicou bastante a eleição da primeira mulher, que seria a Hillary, né? E hoje talvez o cenário é diferente, porque hoje me parece que ela vem como uma coisa, assim, uma novidade, né? Uma novidade que até os Estados Unidos precisam. Porque se a gente for comparar com o presidente da Argentina, eu vi muitas entrevistas de pessoas dizendo: nós precisamos de algo novo. Isso que está aí não adianta, não está dando certo. Nós precisamos de alguém que pode chamar ele de que quiser. As pessoas dizem isso nas ruas na Argentina. Mas ele, pelo menos, é algo diferente. Se com ele não der certo, então não sabemos o que fazer. Eu vi um argentino falando isso. Então, assim, para um país como a Argentina, que tem seríssimos problemas econômicos, sociais, né, é necessário uma solução, talvez, mais, vamos dizer, diferenciada do tradicional. Para os Estados Unidos, a gente pensa sempre diferente, né? Porque eles não precisariam ter nada muito diferente no espectro político, porque eles são, em tese, mais tradicionais, né? As instituições deles funcionam diferente. E hoje a gente tem realmente um cenário muito interessante. De um lado, um político, uma pessoa já de uma certa idade, se critica muito a idade do Biden, mas o Trump só tem 3 anos menos do que ele, né, mas é muito mais ativo, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa que já foi presidente e que já pôde demonstrar qual é a sua posição, tanto na política internacional quanto na política interna, migratória e tudo mais. De outro lado, temos uma vice-presidente que não teve um papel muito relevante durante esse período, por questões políticas internas, eles que levou a essa situação, até porque vice é vice, né? Mas tradicionalmente, né, nós temos os vices ascendendo à presidência, como foi o caso, inclusive, de Biden, né, por ser vice de Barack Obama durante esses 2 mandatos. E se acabar ocorrendo a vitória do Donald Trump,
Isso pode, de alguma forma, afetar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos? Digo, por conta até dos alinhamentos bastante divergentes de posicionamento, né, entre o atual presidente Lula aqui do Brasil e nesse cenário de vitória do Trump com uns posicionamentos bastante divergentes, como o senhor mesmo comentou anteriormente. Eu não respondi a tua pergunta anterior, né? Na verdade, nós já estamos em outra questão, porque eu não respondi se eu entendia quem seria o vencedor, né? Então, agora vamos fazer dois cenários. Muito difícil opinar sobre quem venceria, mas essa tua pergunta é extremamente relevante, porque para nós o que interessa realmente é quais são as consequências que essa eleição possa ter de forma mais definitiva sobre o Brasil como um todo, né? E nós temos a seguinte situação hoje, né? O Brasil tem como parceiro econômico principal, maior, a China. Em segundo lugar, Estados Unidos. Me consta a Argentina ficaria em terceiro, né? Então nós temos aí uma relação bastante complexa justamente com esses três países. Porque se vence Trump, qual seria a perspectiva? Bom, durante todo esse período de 2 anos, que seria esse meio de governo do presidente Lula, dali para frente nós teríamos, sim, penso eu, alguns ruídos importantes nas relações, ou pelo menos num alinhamento, né, internacional, haveria um afastamento em algumas questões com os Estados Unidos. Porém, como existe uma interdependência, vamos assim dizer, entre Estados Unidos e Brasil, em termos de exportações, importações, em virtude do tamanho, né, disso, principalmente para nós. E como isso é uma questão econômica, não me parece assim que isso possa ter uma consequência negativa muito visível se o Trump fosse eleito e se aí não tivesse um ruído com o presidente Lula, né? Eu acho que não seria bem por aí. Até porque as questões que são ditas pelos presidentes nem sempre vão refletir aquilo que a burocracia produz, aquilo que a economia faz acontecer. Pô, se me permite, posso estar fazendo um paralelo, usando já o problema argentino. Existem farpas bem complicadas entre o Milei e o Lula, e, ao mesmo tempo, declarações do tipo: bom, o Brasil e a Argentina continuam tocando seus negócios, independente dos presidentes não são alinhados ideologicamente. Até certo ponto, né? Mas existem medidas que podem, sim, prejudicar a questão econômica. E isso também pode acontecer, evidentemente, com o tema Estados Unidos e Brasil, caso Trump seja eleito. E, por outro lado, se Kamala Harris for eleita, bom, ela estaria mais dentro do espectro ideológico de Lula? Não me parece que sim, porque, na verdade, esse radicalismo, vamos dizer, dentro de uma perspectiva americana, ele me parece um pouco diferente do nosso radicalismo aqui. E os americanos vão ver muito pelo lado assim da soberania deles, da economia indo bem, independente assim de quem exatamente esteja no poder. Me parece que o Trump teve mais chance de mostrar que veio comparado com ela, porque ela não, ou seja, o Trump é algo que já se conhece como vai ser. E a Kamala Harris, ela não teve essa aplicação, vamos dizer, prática, assim, porque ela foi uma vice-presidente sem muita projeção, sem muita atuação dentro do cenário político, então ela não pôde demonstrar muito como ela seria. Então, avaliar como o Brasil se beneficiaria com ela, não me parece também que haja grande diferença entre ela ou o Trump vencer as eleições, porque me parece que o fator econômico sempre prepondera. Mas sim, há dificuldades importantes de relacionamento entre Trump e Lula, assim como há entre Milei e Lula, e assim como há uma perspectiva mais positiva para a Argentina com o Trump sendo eleito, por exemplo. Isso sem dúvida. Ontem mesmo, seguindo nessa pauta de relações serem afetadas ou não entre aqui o Brasil e os Estados Unidos, ontem mesmo o presidente Lula declarou que vai buscar fazer a sua parte para manter o relacionamento civilizado, independente de quem se eleja. Isso faz alguma diferença, de repente, até para
quando saírem os resultados das eleições, o presidente ou a presidente eleita fazerem sua parte também? É difícil de dizer, né? Porque, na verdade, já existiu algumas declarações um pouco contraditórias do presidente Lula nesse sentido, né? Ou seja, de dar de palpites na política interna de outras nações. Ele é criticado por isso também. Agora, a postura que aparentemente o governo brasileiro está tendo de forma um pouco mais oficial, assim, é de tentar não comentar isso, né? Para se manter agora, então, um pouco mais neutro em relação a isso. Eu acho que isso pelo menos é o que é dito, é o correto a se fazer, só que nem sempre aquilo que é dito na política é o que realmente é feito. Palavras têm muito peso quando saem da boca de um presidente, de um líder mundial, claro que sim, mas nem sempre aquelas palavras são o que a nação, o sistema econômico vai produzir. Nem sempre isso é assim tão diretamente ligado, mas evidentemente que se precisa ter todo um cuidado, né, nessas relações pessoais para evitar ruídos que possam vir a prejudicar, inclusive por alguma questão de relações diplomáticas, né? Tivemos agora recentemente também um embate entre primeiro-ministro espanhol, o presidente argentino, em relação a questões mais pessoais, né? A gente tem isso, e isso é uma coisa que não é nada positiva, porque os líderes precisam se manter dentro de uma política, vamos dizer, de Estado, né? Não só de característica de governo, né? De ideologia. Espero que sim, né? Que o nosso governo eu digo nosso governo como um todo, porque a decisão não é tomada nunca só por uma pessoa só, mas que tenha-se uma linha de, dentro do possível, de maior neutralidade, né? Se bem que é difícil de fazer uma linha de neutralidade se a gente pensar por um lado assim. Veja o contexto internacional hoje, que foi, inclusive, um dos grandes desafios do próprio presidente Biden, né? Que foi a guerra entre Rússia e Ucrânia, a figura de Putin trazendo toda uma nova configuração para a geopolítica internacional, a guerra que está se desenvolvendo ainda entre Israel e Hamas, né? Isso são dois conflitos que qualquer posicionamento de um presidente de outro país que não tenha uma ligação direta com isso tome, pode ter consequências. Qualquer crítica que se faz, logo há uma resposta, principalmente por parte de Israel, né? A gente vê isso bastante. Da Rússia nem se fala, né? Só que o Brasil não é dependente ou parceiro de Israel a tal ponto de isso ter alguma repercussão econômica, mas com a Rússia, sim. Então, e com a Ucrânia, eventualmente também. Então, como fazer isso? Nós vamos a partir daqui, né, se houver uma escalada, e tudo indica que pode haver, né, nos posicionarmos em favor de quem? Porque, na verdade, a União Europeia, que também é um grande player mundial e que é nosso parceiro comercial, tem tantos vínculos conosco, é alinhado com a causa ucraniana, contrária a Putin, que, por sinal, é a mesma linha dos Estados Unidos. O presidente Trump, se eleito, me parece que vai ter uma postura muito mais forte ainda em relação a questões de conflitos. Mas ele já, ambiguamente, assim, não sei se dá para dizer assim, mas já fez algumas declarações com um certo elogio a Putin, mas no sentido de mostrar que ele é uma pessoa forte que cuida dos interesses do país dele, e que ele é a mesma coisa para os Estados Unidos, mas não vai deixar que os interesses dos outros prejudiquem os americanos. Ele falou a mesma coisa do presidente do líder chinês, então são coisas bastante difíceis da gente avaliar até que ponto essas repercussões, às vezes, são realmente visíveis assim na economia ou no dia a dia das pessoas, né? Professor André, o senhor também, enquanto falava, né, sobre essa questão da relação com o provável novo presidente Donald Trump, também com o atual presidente da Argentina, um dos grandes aliados comerciais, como o senhor comentava também aqui do Brasil, e essa relação complicada que se mantém com o atual presidente Lula. Foram
muitos ataques realizados pelo atual presidente argentino durante a sua campanha no ano passado. E ontem mesmo o presidente Lula voltou a cobrar um pedido de desculpas, né, do chefe de Estado argentino. O que isso pode também afetar futuramente? Essa relação ela deve melhorar apesar das desavenças entre os dois? Isso eu usei antes como exemplo já o presidente argentino, porque ele é um caso bastante interessante, assim, de opção política dentro de um contexto de crise, né? Então, a gente não pode entrar muito no mérito sobre o que as pessoas, na sua maioria, escolhem em termos de votação do líder do país dentro de um processo democrático. Se o processo democrático está intacto, né, funciona bem, e essa é a vontade da nação, vamos dizer, em termos de escolha, bom, eu acho que a correta posição realmente é de respeito a isso. Porém, quando um líder mundial procura trazer essas questões ideológicas para uma questão meio bastante, não meio, bastante pessoal com um líder que tem uma posição ideológica diversa, eu acho que escapa um pouco da normalidade, né? Isso é uma prática que está se tornando cada vez mais comum, assim, né? Um ataque mais direto entre os líderes, falando coisas assim que não são apropriadas dentro de uma política de Estado, né? Então, o presidente da Argentina, ele veio para ser uma solução para problemas estruturais muito sérios que a Argentina enfrenta já de longa data, diga-se de passagem, né? Vários governos, vários planos econômicos do passado fizeram a Argentina sempre viver esses altos e baixos, pelo menos nas últimas décadas que a gente acompanha, né? Está sendo assim. E quando a gente tem um vizinho, longa fronteira, né? Tem uma longa tradição cultural com o Brasil e comercial também com o Brasil, me parece assim que deve funcionar, penso eu, alguns mecanismos de contenção da própria burocracia, do staff, desses líderes, para que não haja uma escalada, né, vamos dizer assim, de conflito, porque realmente, se nós voltarmos naquele ponto que estávamos antes, no caso de Trump se eleger, certamente haveria um alinhamento maior, bem maior, ideologicamente, entre os Estados Unidos e a Argentina. Porém, economicamente, em volume, o Brasil é muito mais impactante do que a Argentina em termos econômicos para os Estados Unidos, né? Então, a gente vê, será que isso é mais simbólico, né? Ou seja, eu vou apoiar lá, não interessa se ele não é grande parceiro comercial, mas simbolicamente eu estou dando um apoio mais ali. Isso pode, dentro desse processo, aumentar o afastamento, talvez, entre Brasil e Estados Unidos, né? Talvez em virtude também de uma aproximação maior, talvez até o que pode surgir daí são tratados ou acordos bilaterais entre Argentina e Estados Unidos que poderiam favorecer a Argentina saindo, inclusive, do espectro do Mercosul, né? Então, isso eu acho que é uma grande possibilidade. Isso causaria um ruído bastante grande nas relações que nós temos com a Argentina, que também nunca foram tão perfeitas, né? Nós tivemos vários problemas comerciais, importação, exportação, tarifários com a Argentina, mesmo no contexto do Mercosul. Passando de um país vizinho para outro, eu gostaria de entrar com o senhor na questão da Venezuela, que também vai passar pelas eleições presidenciais agora, neste ano, né, justamente neste final de semana. E tivemos uma declaração um tanto polêmica do atual presidente, Nicolás Maduro, da possibilidade de haver banho de sangue, guerra civil no caso de ele não se reeleger. O que a gente pode esperar desse cenário, também trazendo para a relação aqui com o Brasil? Eu acho que isso são movimentos muito parecidos, né? Porque, na verdade, quando ele declara isso, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma constatação da realidade, né? O presidente atual da Venezuela, sem dúvida, é autoritário, vamos dizer assim, tenta se manter no poder de forma
indevida em muitos aspectos, né? Ele é fruto de um processo político bastante complicado, vem do chavismo, né? Não me parece que a Venezuela seja um país democrático realmente, né? Apesar de ter alguns elementos democráticos, como eleições, né? Que faz as pessoas irem votar, a forma como a propaganda do país traz as coisas, me parece que faz ele ficar menos democrático. Então não adianta tu ter eleições, lá na Rússia também tem eleições, mas eu não consigo acreditar que o Putin tenha uma quantidade tão grande de votos em seu favor. Talvez até tenha, mas ele tem em virtude de ele ter um aparato tão instrumentalizado das coisas do país que acaba criando uma realidade meio paralela para o povo, que acaba talvez até votando mesmo em grande quantidade. E eu acho que isso aconteceu também muito na Venezuela, né? Então, se a gente for lá viver dentro da Venezuela, a gente vai ter talvez uma impressão diferente das coisas. É difícil para nós de fora julgar tudo o que acontece lá. Mas, sem dúvida, o atual presidente vai na mesma linha da radicalização, né? Ele não é um democrata, não tem nenhuma dúvida disso, e ele procura de toda forma minar a oposição e criar um contexto de medo. É isso que eu estava querendo iniciar na primeira parte, quando eu falei que é parecido esse movimento, não só na Venezuela. A ideia de que se eu não ganhar é porque houve alguma coisa errada, é um exemplo que a gente teve aqui no Brasil e teve nos Estados Unidos também. É preciso dizer isso. Na verdade, essa situação de duvidar da instituição, ela é uma forma de criar um outro contexto e talvez conseguir forçar alguma situação, né, para voltar ao poder ou para se manter no poder. Não sei, se nós fôssemos analisar caso a caso, aí poderia se levar horas falando dos detalhes, não vem ao caso. Mas nos Estados Unidos houve uma tentativa, né, pelo menos é o que a gente. Eu estou falando só pelo que se vê na mídia, pelo que se lê em artigos, pelo que se ouve comentaristas internacionais falando, de que houve sim, nos Estados Unidos, uma tentativa de ruptura de algumas questões legais ali que são muito caras para os americanos e que hoje está tendo consequências ainda judiciais para o Donald Trump que não estão resolvidas. No Brasil houve a mesma coisa. Houve uma tentativa de criar uma situação que pudesse criar também uma instabilidade a ponto de precipitar uma intervenção militar. É um pouco diferente da americana, mas a fórmula é a mesma. Na Venezuela, quando o presidente fala uma coisa dessas, ele está criando um contexto de medo, contexto de desconfiança em relação às coisas, porque o que ele disse não é só aquilo, né? O porquê do banho de sangue, porque dando a entender que a vontade popular não estaria sendo respeitada. Então, ele não vai dizendo só porque eu quero, não. Eles colocam no sentido de que o povo não quer assim. Isso valeu para os Estados Unidos, valeu para o Brasil, valeu para a Venezuela. Então, são formas que estão cada vez mais comuns. Então, como eu disse bem lá no início da nossa conversa, me parece que o mundo é bem mais radicalizado do que já foi. Isso é uma característica de radicalização parecida com aquela que houve no tempo da Guerra Fria, né? Só que ela tem outros contornos hoje, mas ela é muito clara, assim, e é muito parecido esse processo político em outros países, não só nesses que a gente está falando, como outros também. A gente tem isso na França, um processo político assim de radicalização que levou a precipitar lá, inclusive, a antecipação das eleições. Nós temos uma clara situação assim na Hungria, temos preocupações com a ascensão de espectros políticos que são considerados de extremismo também na Alemanha, que é o país que procura sempre combater o extremismo devido ao problema histórico, né, que a Alemanha passou com a extrema-direita. Então, assim, há uma semelhança de ações, de atitudes, de modos operantes que, guardadas evidentemente as proporções e os problemas individuais de cada país, mas que elas são muito parecidas entre si. Então, o caso da Venezuela, ao fazer essa ameaça, ele tenta virar novamente em seu favor a opinião pública, provavelmente, até pelo que eu sei, o, o candidato Edmundo, que ele está bem colocado em pesquisa, se é que dá para acreditar em pesquisas nessa altura do campeonato na Venezuela, né?
mas isso também é algo a se ver. Tenho bastante curiosidade de ver qual é o resultado dessa eleição, que pode mudar bastante esse espectro ideológico aqui da América, sem dúvida. Bom, aguardamos, né? Vamos ficar observando aí como é que se dá esse resultado. E então vou aproveitar que o senhor citou a questão da França ter uma certa semelhança também e precisar ter adiantado, né, as eleições. O resultado das eleições legislativas que ocorreram lá na França foi positivo para a esquerda, que obviamente, né, se alinha com o presidente Lula. Ontem mesmo ele esteve conversando com o presidente lá da França, o Emmanuel Macron, sobre essa questão da vitória da esquerda lá na Assembleia Legislativa Francesa e conversou um pouco sobre a questão das Olimpíadas também. Mas vou focar primeiramente, né, nessa questão das eleições, pedir para o senhor falar de que forma, né, isso pode influenciar, enfim, talvez positivamente nas relações do Brasil com a França. É um caso bem interessante esse da França, porque é o país que deu origem, né, ao sistema, vamos dizer assim, que a gente entende hoje de poderes e de democracia, como a gente tem estruturado, muito bem da Revolução Francesa, pelo menos a base, né, a divisão dos poderes. Então, é um país que tem uma tradição histórica de luta e de inconformidade com as coisas. Os franceses são bastante assim, vamos dizer, tem uma posição forte, né? A gente teve vários exemplos históricos já assim de que o povo francês se colocou contra ou a favor de algumas situações que aconteciam, e hoje a França vive uma realidade bastante interessante, porque quando o presidente antecipa as eleições legislativas, ele correu um grande risco, né? Porque, na verdade, ele estava próximo das Olimpíadas, que, sem dúvida, que todo mundo quer que tenha tranquilidade no país, né? Que não ocorra nada de mal no país nesse período, porque ali está todo mundo, está ali, tanto em atenções quanto as pessoas também estão convergindo para a França, para Paris especificamente, então é muito perigoso que se tenha uma instabilidade. Achei extremamente corajosa essa atitude, e isso mostra, no sentido da urgência, vamos dizer assim, política, que o presidente, por suas posições ideológicas, enfim, que é não necessariamente de esquerda, porque o Macron é de esquerda no espectro político, mas para evitar uma ascensão que estava bastante evidente da direita, ou melhor, da extrema direita, né? Então, esse movimento da Le Pen, né, que já vem de mais tempo, né, dessa base, vamos dizer assim, conhecida como extrema-direita francesa, talvez não seja tão extrema assim, podemos também falar sobre isso, mas é considerado como extremo, e também tem um discurso bastante anti-migratório, né, que é uma das coisas que hoje uma boa parte de camadas importantes dos países, da população dos países europeus está preocupada com isso, né? Então, ali nós temos um movimento de extrema-direita, sim, na França. Ao precipitar isso, né, o presidente consegue criar uma nova realidade política que não é favorável a ele, em toda medida não é, mas para ele, né, do ponto de vista dele, do grupo político dele, melhor seria um caminho mais para a esquerda do que para a extrema-direita, pelo menos é isso que se nota, assim, né? E isso a gente pode ver em outros países também, né? Eleições, o que precipitou tudo isso foram as eleições para o Parlamento Europeu, né? Então, os representantes dos países dentro do Parlamento tiveram um expressivo crescimento, né? E isso deixou as pessoas preocupadas, porque os europeus, de forma geral, de todos, né? Vamos pegar os países principais, França, Alemanha, principalmente, eles têm uma preocupação grande com essa temática do extremismo de direita, por causa, claro, da Segunda Guerra Mundial. A França foi invadida pela Alemanha, sim, e aí, bom, aí se formou um governo provisório lá que era, vamos dizer, alinhado com o governo alemão, que era o governo de Vichy, né? Então, a capital francesa política tornou-se Vichy, e aí a gente tem ali também uma colaboração
extrema, muito próxima com os interesses alemães na época. Eles deram uma certa autonomia para a França, uma parte da França, e esse governo que ali se formou colaborou com práticas de perseguição a judeus, enfim, várias outras questões. E a Alemanha, nem se fala, né? Porque a Alemanha teve esse problema muito claro da extrema-direita na sua expressão mais extrema da história, né? E isso acabou gerando um medo disso. Então, o europeu, francês, alemão, apesar de que no passado eles também tiveram medo do comunismo, né? Eles hoje têm mais medo da extrema-direita, porque aspectos comunistas, vamos dizer assim, não estão aptos a chegar no poder nem na França nem na Alemanha. São anos-luz disso. Mas o espectro da extrema-direita está próximo, então, ao poder. Estão aumentando a sua capacidade de, vamos dizer assim, de acolher as ideias de muitas pessoas que não estão mais concordando com certas práticas e que eles entendem que estão indo contra os seus países. Por exemplo, a ideologia principal é contra a União Europeia, é contra a migração. Por quê? Porque existe uma tentativa de voltar-se para dentro, né, dos países, uma noção de fronteiras, de nacionalidade, de emprego. E isso tudo é colocado num contexto muito assim, vamos dizer, distorcido também. E cada país ali tem os seus poréns, né? A Alemanha, por exemplo, precisa de mão de obra estrangeira. Então, os refugiados ou migrantes, vamos dizer assim, que entram na Alemanha, não é que todos estão bem colocados, não é que isso não causa problemas sociais lá, mas essa mão de obra nova, vamos dizer assim, é positiva sobre o aspecto econômico para a Alemanha, por exemplo, né? Mas, por outro lado, ela cria uma certa desconfiança, ela cria um problema de ver quanto está sendo gasto nisso, a questão dos impostos. E na França também é mais ou menos assim, considerando ainda que muitos países que antes eram colônias francesas, eles também têm nacionalidade francesa, então existem muitos elementos estrangeiros dentro da França, e muita gente não gosta disso. Mas vejam que tudo isso é um movimento muito claro mundial. Eu pesquisei bastante sobre a questão dos refugiados, assim, em todos os lugares do mundo nós estamos tendo problema com refúgio. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, nós tivemos refugiados que fugiram para a Europa Ocidental ali para tentar ficar ali enquanto que as coisas melhoram. Só que eles são elementos etnicamente muito parecidos, né? Iguais, vamos assim dizer, então eles são melhor aceitos. Agora, quando a gente pega elementos étnicos que vêm da África, da Ásia, do Oriente Médio, a cultura é completamente diferente, a religião é completamente diferente, os costumes, então as coisas não batem. Muita gente não está aceitando isso. Isso tem um custo para os países também. Mesma coisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem um problema migratório seríssimo. O afluxo de pessoas, não só do México, de outras pessoas que buscam, através do México, entrar nos Estados Unidos, é enorme. E o povo, em sua uma parcela dos americanos, está achando que isso não está certo. Então, assim, nem sem entrar no mérito, né? Sempre tentando se colocar dos dois lados, a gente vê que são questões extremamente complexas. Não existe assim um 8 e um 80. Não queremos mais imigrantes. Bom, mas o próprio Trump era um imigrante, a própria vice-presidente é filha de imigrantes. Qual é o problema? A esposa do Trump é uma imigrante. Mas não é o caso. Não é o caso, porque na verdade somos um mundo hoje extremamente interconectado, né? Esse mês, no mês de julho, se comemora aqui os 200 anos da imigração alemã, por exemplo, no Brasil, né? Ano que vem vai se comemorar os 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil. Ou seja, nós somos formados por esses processos migratórios. E eles hoje, esses processos, é isso que eu queria dizer, são um ponto de divergência, é um ponto ideológico muito forte para divergências entre os países. Professor, vemos que é um assunto muito complexo e com muitas interligações, passam por diversas áreas e todos os
países acabam tendo suas relações e sendo conectados de alguma forma. Já estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso programa, mas eu gostaria de trazer um pouco também para a discussão a questão ambiental, que principalmente com essa pesquisa recente da NASA, que talvez o Brasil se torne inabitável em cerca de 50 anos, acho que é uma questão muito importante de ser falada, considerando essas novas possibilidades das eleições que estão por vir dos países e esse alinhamento, voltando então para a questão dos Estados Unidos, do Trump, de ser, de certa forma, até um pouco negacionista com essas questões ambientais, em comparação com o compromisso, enfim, que foi feito do presidente Lula de tentar reduzir as emissões de carbono. Enfim, isso pode gerar algum tipo de dificuldade? O que a gente pode esperar da questão ambiental daqui para frente aqui no Brasil? É um tema que, para mim, é bastante caro, porque eu, durante muitos anos, já pesquiso sobre a temática ambiental, tem várias publicações dentro desse tema, então eu estou sempre procurando me atualizar e compreender como que isso está se desenvolvendo. Vejo que há uma inter-relação muito importante entre esse processo de radicalização que a gente comentava antes e a temática ambiental, porque ela também está no centro desses processos ideológicos como um dos pontos do combo que eu me referi antes, né? Nós temos aí no combo a questão das vacinas, nós temos a questão de colocar em dúvida instituições, de acreditar mais em notícias que não são produzidas pelos canais que se está acostumado, que é regrado assim, né? Como jornalista pode ver isso bem claramente, né, que as pessoas vão por outros lados para chegar na informação, né? E daí nós temos também a questão dos costumes, sem dúvida nenhuma, que são cada vez mais evidentes, se buscando assim um giro mais pro tradicional, e a questão climática, que é outro tema do povo, né, que ou tu és favorável a ideia de que a mudança climática não está acontecendo, ou é desfavorável. Então, isso já te coloca automaticamente num grupo ideológico oposto. E não deveria ser assim, né? Na verdade, eu ser ou não ser um liberal, ou ser ou não ser um progressista, como se dá o nome hoje para a esquerda, né? Isso não deveria ter uma amarração com tantas outras questões que não estão interconectadas, né? Se há problemas com o clima e esse clima é um objeto de estudo científico, é por essa linha que deveríamos seguir, né? Então, eu particularmente entendo que há um equívoco em se entender que não estão ocorrendo mudanças climáticas, e não é só por causa da situação que o Rio Grande do Sul passou recentemente. Isso foi apenas mais um ponto que foi diretamente relacionado às nossas vidas aqui no Rio Grande do Sul. Não é só por isso. Muita gente pegou um pouco esse bonde agora e achar que a mudança climática está aí porque aconteceu isso. Não é só por isso. Antes fosse, mas existem exemplos no mundo todo, praticamente semanais, esses eventos, e isso tudo está no centro dessa disputa ideológica, infelizmente. Então, se a gente tiver o Biden, por exemplo, quando ele assumiu a Casa Branca, ele fez os Estados Unidos voltar para o Acordo de Paris, que tinha saído. Agora, quando o Trump, digamos que ele vence, que antes a gente estava especulando, né, quem é que vence, quem é que não vence, o Trump vencendo, provavelmente nós vamos ter um recuo dos Estados Unidos em relação a esses acordos mais importantes, como o Acordo de Paris. Se for a Kamala Harris, provavelmente vai se manter como está, né, que, no meu ponto de vista, é positivo. Ah, bom, então se eu acho que isso é positivo, então eu concordo com tudo que a Kamala... Não necessariamente, mas é que as pessoas estão tão radicalizadas que eles pensam dessa forma. Eu acho que, infelizmente, falta um espaço de esclarecimento sobre essas questões. Uma pessoa pode ser favorável ou contrária ao aborto e, ao mesmo tempo, encontrar lógica nas mudanças climáticas. São questões diferentes, às vezes tem questões religiosas envolvidas que a gente tem que respeitar, mas tudo está no mesmo pacote, né? A gente analisar esses três contextos, Brasil, Estados Unidos, Argentina, por exemplo, nós vamos encontrar essas coisas em comum. E a questão da mudança climática, sem dúvida nenhuma, está
também nesse estágio errado de análise, quando que deveria ser algo em que as pessoas não criassem um alarme em cima disso, mas entendessem que há sim a necessidade de se fazer várias medidas. Eu sou da linha, uma das minhas teses assim, é da adaptação, né? A capacidade de adaptação é que vai dar o tom para o futuro próximo. Os países, as nações, as culturas que não estiverem adaptadas vão ter problemas, como tu bem falou. Essa estimativa, me lembro quando eu pesquisei algumas coisas sobre mudança climática há uns 20 anos atrás, um trabalho que eu fiz, se estimavam coisas para 50, 100 anos. E essas coisas estão acontecendo hoje, em 20 anos, né? Então é difícil dizer, daqui a 50 pode ser que seja bem antes que isso aconteça em termos de consequências. E mais, nós ainda temos, eu sei que o assunto é muito extenso, a gente não tem espaço para isso, mas há uma relação também muito grande das mudanças climáticas com processos migratórios. Fiz um trabalho sobre isso também, onde destaquei que são os chamados refugiados ambientais, ou deslocados ambientais ou climáticos, né? Que são pessoas que são obrigadas a sair das suas áreas, de onde sempre viveram, para outras, e isso causa conflitos onde eles chegam, isso causa um problema para uma outra nação, causa problema para eles mesmos, e a tendência é aumentar esse afluxo de refugiados em virtude das mudanças climáticas. Vejam, é um problema ambiental que leva a um problema geopolítico, não só pela mudança climática e suas consequências econômicas, mas também pela via migratória. Então, é um tema fascinante, totalmente interligado. Com certeza, professor. Bom, gostaria de abrir o espaço para o senhor deixar considerações finais, se gostaria de acrescentar mais alguma coisa nesse nosso debate antes do encerramento do programa. Bom, o que eu poderia dizer é que de tudo que eu já li e pesquisei, minha humilde percepção da realidade, que tem que sempre evoluir, evidentemente, que precisa ter mais informações e ouvir mais opiniões, eu posso dizer, uma opinião minha, né, que todos os processos históricos que tiveram situações de radicalização acabaram mal. Todos. Não houve nenhum processo, um evento histórico, em nenhum país em que a radicalização dos discursos, a levar as coisas para o lado da violência, ou para a simplificação dos problemas, teve um final bom, né? Nem para o espectro de esquerda, nem para o espectro de direita. Poderia enumerar aqui um monte de coisas que deu errado, que foi injusto no mundo comunista, socialista, e da mesma forma no mundo dito liberal, capitalista. Então, essa ideia da radicalização que a gente tem hoje é, no meu entendimento, o grande problema para o presente e para o futuro, porque através dessas decisões tomadas por pessoas que são eleitas ou mantidas no poder por meio de discursos radicais, tanto à esquerda quanto à direita, essas pessoas não farão bem para as nações. Eu entendo que isso talvez nós tenhamos que pensar com mais seriedade, tentar separar aquilo que é apenas uma questão eleitoreira daquilo que realmente importa para a nação, seja ela qual for. O Brasil precisa fazer uma autocrítica nisso, a sociedade brasileira precisa entender isso melhor. Bom, seguimos então acompanhando essa temática que conversamos hoje, com próximos desdobramentos, com eleições que estão por vir dos outros países e também as eleições municipais que devem acontecer no Brasil agora em outubro. Com certeza um tema muito complexo, como vimos com a participação do professor André. Então vamos nos despedindo da nossa audiência. Então obrigada novamente ao nosso especial convidado, o professor de Direito Internacional da Fevale, André Rafael Weiermiller. O TV Câmara de Entrevista de hoje fica por aqui, mas para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.